noite, Viviane. Boa noite. É um prazer ter você aqui nessa noite, em nome de todo o grupo do Inter. A gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E a gente escolheu esse tema porque a gente teve uma abordagem bem pouca dela em um trabalho de sala. E a gente, em consenso com o grupo, a gente decidiu que o nosso Inter fosse a respeito, porque a gente sabe que é um tema sobre a psicologia escolar, que é um tema que as pessoas têm curiosidade, mas não têm muito conhecimento. Até mesmo a gente que começou agora, a gente tinha muitas dúvidas. E a gente achou muito interessante que fosse um tema abordado, que a gente possa também estar depois entendendo, conhecendo, né? E levando para os nossos familiares também, para a nossa comunidade. E a gente queria iniciar essa noite querendo saber o que de fato faz um psicólogo escolar. Primeiramente, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar representando os colegas psicólogos da educação. É um prazer, né, primeiramente, estar com vocês e falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, né, que eu estou aí na educação desde 2019, foi quando eu assumi o concurso do Estado, né? Que pergunta maravilhosa e que difícil de responder, porque a gente faz tanta coisa na educação. É uma área tão abrangente, né, que a gente lida com tantos temas, mas eu escolhi uma carta de uma colega psicóloga, o nome dela é Jéssica, que diz bem assim: o que faz a psicóloga na escola? Ela coloca a subjetividade no centro do processo de ensino e aprendizagem. Ela contribui com a criação de espaços de trocas de saberes e histórias. Ela resgata os afetos esquecidos na correria do dia a dia escolar. Quer que eu faça essa parte? Sim. Ok. Ela promove oportunidades para se pensar as relações intra e interpessoais com atores escolares de uma forma crítica e implicada, visando sempre a humanidade mediada pelos conhecimentos. A psicóloga na escola precisa ver e entender como as desigualdades de gênero, raça, etnia, classe, sexualidade e deficiência afetam e tentam limitar o desenvolvimento digno de indivíduos, grupos e coletividades. Ela precisa estudar muito, porque a teoria nos permite ver além das aparências e é o único jeito de se alcançar reais transformações de vidas. Ela precisa entender que ir além da aparência é abrir feridas sociais e históricas, ou seja, é gerar incômodos necessários. Ela precisa entender que incômodos acontecem porque somos seres que nasceram num mundo historicamente desigual e cruel, com alguns povos e seres. E somente com muito custo, por meio da educação, fomos aprendendo a questionar o que nos foi ensinado ao longo da vida e sociedade. O processo de abrir feridas históricas tem como maior objetivo proporcionar formas de se relacionar com mais empatia e humanidade. Algo que só é possível quando entendemos de onde vem este preconceito que faz ver o outro, que é diferente, como menos merecedor de amor ou menos merecedor de humanidade. A psicóloga na escola tem um compromisso social de lutar pela educação com qualidade para todos. Mas esse compromisso existe também porque a nossa profissão foi uma das maiores responsáveis pela exclusão de estudantes por meio de atendimentos clínicos que apenas buscavam formas de culpabilizar os estudantes por suas dificuldades. Nossa profissão foi a que se achou na autoridade de tirar o aluno da sala de aula, atender e devolver aparentemente adaptado à suposta normalidade escolar. Nossa profissão tem o dever de ser crítica e compromissada, porque o mal que causamos enquanto categoria profissional não pode e nunca poderá ser remediado. A psicóloga na escola precisa lembrar sempre do que foi feito no passado para não repetir. A psicóloga na escola precisa pensar e agir sabendo que a escola não é flutuante e que os atores escolares não são seres abstratos.
A escola está situada num bairro de um estado, né, de uma cidade, de um estado, de um país e mundo. Portanto, são histórias singulares no mar de histórias coletivas. São seres humanos que sentem, vivem e sofrem na pele e no corpo a dor das injustiças sociais. E diante de tudo isso, resistem, vivem e vão criando sentidos. No processo de criação e ressignificação de sentidos, é quando o papel da psicóloga escolar se mostra mais importante, por sua qualificação teórica e prática para evoluir, acolher e questionar. Afinal, as perguntas movem o mundo. Carta de autoria da psicóloga escolar Jéssica Fabrícia Silva Lima, CRP 243820, lá de Guajará-Mirim. Uma colega maravilhosa, né, que eu tive o prazer de conhecer virtualmente e que nos deu esse presente que foi inclusive repostado pelo nosso Conselho Regional de Psicologia, o CRP 24. Não sei se ficou claro, mas o desafio é grande, né? Sim, é bastante coisa. Bastante coisa. E é a nossa missão, né? Refazer, desfazendo o que foi feito no passado, né? Com atendimento clínico dentro da escola, onde o estudante era culpabilizado pela não aprendizagem. Então, a nossa atuação hoje, ela tem que ser pautada na vertente contrária desse movimento, né? Que é a gente olhar a escola como um todo e identificar o que pode ser feito dentro das possibilidades da escola. Muito interessante e bem abrangente também, né? E desafiador, bem desafiador. E eu acredito que seja uma demanda bem grande, né? Porque vocês devem atender bastante escolas e às vezes não dá conta, porque a gente entende que a educação tem tido evoluções, claramente, mas que ainda não consegue dar um atendimento mais específico, né? Tipo, a gente sabe que geralmente vocês são escalados tipo, para 15 escolas, tem um atendimento, mas é importante que a sociedade entenda a importância, né? De ter esse psicólogo. Queria passar a fala para minha colega Kathleen. Boa noite. Pensando nessa inclusão de alunos, como já sabemos agora de fato o que a psicologia escolar faz, qual a sua metodologia utilizada mediante a sua área de atuação? Hoje eu trabalho na Coordenadoria Regional de Educação, né, que é a representação da SEDUC, e nós temos 13 escolas, né, sob a jurisdição dessa coordenadoria. Como eu não consigo estar em todos os espaços, né, humanamente impossível, eu procuro fazer as visitas às escolas, trabalho diretamente com o serviço de orientação educacional, né, os orientadores educacionais, e ali eu colho as demandas. Nessas visitas eu já oriento de algumas possibilidades que a própria escola tem de recurso, né? Senão ali eu já vou planejar as minhas ações. Aí, nesse planejamento, eu posso fazer projetos de intervenção junto aos estudantes, né? A gente trabalha diversas questões que estão relacionadas ao desenvolvimento psicossocial deles. Temáticas como prevenção a violências, adolescência e responsabilidades, escolha profissional, né? Dentre outras tantas temáticas que eu já trabalhei e continuo idealizando trabalhar com eles, né? E também trabalho com formações de profissionais. Aí a gente coloca todos os atores da escola, né? Não só os professores, toda a equipe. E também trabalho com as famílias, né? Orientação de como conduzir determinadas situações. E auxilio no que mais aparece, né? Porque tem muitas coisas que me aparecem no dia a dia, como a gente pode ver, é um ambiente muito rico de subjetividade. Sim. Então, nunca está limitado. Sim, tem sempre uma nova coisa a ser descoberta, né? Sempre tem uma nova coisa. Muito interessante pensar também, porque às vezes vemos que temos que tratar, cuidar somente do aluno, mas não, é o contexto em que ele está inserido, né? Juntamente com a família, com a equipe de professores e todos. Muito interessante pensar dessa forma também. E as palestras também é de suma importância no desenvolvimento da criança em escola, que é importante a gente prevenir antes que aconteça.
isso é uma forma muito legal, muito interessante de tratar o problema, antes de chegar no problema de fato, né? Sim, tem maneiras da gente prevenir, né? Aí a gente faz um trabalho de coleta de dados sem tê-los, mas já prevendo o que virá a seguir. E também trabalhamos de forma a... não seria uma forma de corrigir. Eu acho que a maneira mais fácil de explicar para vocês seria uma maneira de atender essa demanda para amenizar os impactos de determinada temática. As violências, por exemplo, né? A gente pode tanto prevenir como colher demandas, né? Não é à toa que quando a gente trabalha campanhas sobre violências contra crianças e adolescentes, os índices aumentam muito de denúncias. Mas por quê? Porque eles têm conhecimento das maneiras de identificar e de como denunciar também. E por isso eu também faço parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E ali eu tenho como voz ativa dentro da educação, como auxiliar, né, com informações e também trazê-los para as ações dentro das escolas. E é uma forma de também estar atuando como psicóloga da educação. Resumindo, é bastante coisa, né? E assim, eu acho, pelo pouco que eu conheço sobre a área, eu acho uma área muito interessante, porque, que não atende a crianças, está no demanda, é um processo de formação. Sim. Onde está se formando, vai formar um adulto para ser colocado, né, em sociedade. Então, eu acho que é uma das profissões assim, de muita importância. Né? E já engajando nesse tema, eu queria saber quais são os requisitos necessários de formação para essa área. Tem muita coisa, tem muitos passos ainda a ser tomados? Sim e não. Por quê? Não existe uma determinação sobre estudo básico, né? A gente tem que ser psicólogo. Não tem uma determinação. Existe lá nos processos seletivos a questão de ter o título para pontuar mais, experiência na área. Mas não necessariamente isso é uma coisa obrigatória. Não existe uma determinação legal para isso. Quando eu assumi o concurso, eu busquei muito cursos de formação específica para a psicologia da educação. Mas não encontrei nada específico para fazer online, né? Que era a minha possibilidade naquele momento. Então, busquei cursos de extensão com as temáticas que aparecem na educação, né? Então, eu costumo dizer que para ser um psicólogo da educação, a gente tem que estar disposto a trabalhar muitas temáticas e estudar muito. E não se cansar de estudar. E continuar estudando. E acreditar no potencial humano, acreditar que a gente pode fazer a diferença, porque senão o nosso trabalho não tem sentido. Então, o requisito básico é ter vontade e ir atrás. É isso. Não, tá de boa então, tá tranquilo. Mas como a gente estava conversando ali fora ainda, é uma área que exige muito, né? E eu acho assim que devido ao processo que a gente está passando, porque a gente passa por evoluções, por processos, por transformações, tanto como ser humano, mas também em sociedade, no contexto que vivemos. E eu acredito que antigamente não tinha muito essa abordagem, esse atendimento, e hoje em dia a gente tem. E claro que a tendência é só evoluir, né, e só aumentar, acredito, ainda mais a demanda e as especializações, né, as pessoas se interessarem mais por essa área. Porque sempre que alguém fala, geralmente se escuta muito de que é uma área interessante, mas que poucas pessoas querem atuar, né? Então, é muito bom a gente estar aqui nessa noite falando a respeito. Falando sobre isso também, de poucas pessoas quererem atuarem, a gente sabe que a psicologia escolar tem uma grande carência de recursos para ajudar na profissão, né, na atuação. Então, o que mais pode ser feito, que ainda não se fez para essa área, seja por estrutura ou suporte? Então, eu acho que a gente tem carência em todas as áreas, né? Quando a gente fala onde a gente pode estar aqui em todos os lugares, né? O psicólogo está em todos os lugares. Mas eu acredito que as pessoas focam muito no problema, né? Claro que a gente tem carência de informações, né? A gente podia estar estudando mais, né? Ter uma formação continuada, mas isso já tem sido modificado, né? A pandemia nos possibilitou estudar mais, por exemplo, né? Acessar mais pessoas com conhecimento em qualquer lugar do país, por exemplo. Aconteceu com a gente, então isso já está sendo modificado.
Questões de suporte, também acredito que a gente busca isso, né? Quando eu entrei, eu não tinha uma pessoa que me antecedeu para eu poder consultá-la. Eu fui a primeira ali, né? Haviam tido outros psicólogos, mas que já não estavam naquele espaço. Fui buscar, né? Quem estava disponível para me oferecer algum tipo de informação. Quem já estava começando junto comigo também. Inclusive o psicólogo daqui de Rolim de Moura, o Thiago, né? Eu troquei bastante figurinha com ele. E é assim que a gente constrói. O que eu penso independente do tipo de carência que a gente tenha, a gente tem que fazer algum tipo de diferença, né? Acreditar, focar na solução e correr atrás. Então eu penso que tudo é possível de se fazer. Porque se eu não acreditasse que as coisas podem ser modificadas, eu não estaria trabalhando na educação e eu não seria nem psicóloga, para começar. Então é isso. Eu acredito que tudo é possível desde que a gente verifique a maneira certa de se fazer e como fazer, com quem fazer. Tendo determinação, a gente consegue fazer a diferença, né? E os meios de abordagem também é extremamente importante, né? E assim, uma coisa que eu acho que para a vida a gente tem que ter objetivos, metas. Eu acho que o que falta muito no ser humano é acreditar no seu próprio potencial e também acreditar na mudança do ser humano, porque claramente eu sempre tive essa visão de acreditar no melhor das pessoas, mas pegando o gancho que eu comecei a estudar agora, a psicologia tem muito de ver o melhor das pessoas e acreditar, porque a gente está em transformações, a gente está em processo de evoluções e isso é muito importante que a gente como ser humano entende, que a sociedade entenda e que isso deixe de ser, muitas vezes tem um mito, né? As pessoas falam, as pessoas não mudam. E a gente tem que entender que a gente é uma mutação, a gente está em evolução, em grande transformação. Eu achei engraçado que interessante que você falou sobre a pandemia, que realmente muitas pessoas focaram em pontos negativos da pandemia. Porque realmente foi difícil, né? Mas também foi como você trouxe, possibilitou muita informação. Teve os pontos positivos. A gente conseguiu ter muita educação online, de cursos que talvez se não fosse a pandemia não teria tido essa acessibilidade. E mediante a isso, você acredita que possa ter algum projeto que possa auxiliar após a pandemia? Porque a gente sabe que, principalmente no contexto escolar, as crianças ficaram retidas em casas, elas perderam um pouco do hábito de estar em sociedade, de estar em contato com a educação, da convivência. E teve alguns casos, quando voltaram, né, as aulas, de ter ansiedades coletivas, e está acontecendo muito isso. O que você poderia dizer para nós a respeito disso? Primeiro ponto, não tem como fazer educação sem considerar o ser antes do processo de repassar o conteúdo, repassar o conhecimento. Então, nós já trabalhamos algumas formações sobre como acolhê-los dentro da escola. Primeiro, nós acolhemos os servidores, porque eles precisavam estar bem para poder fazer esse processo de acolhida dos estudantes. Foram trabalhadas as primeiras semanas após o retorno, somente oficinas temáticas, né? Não somente, claro que tinha um conhecimento atrelado, mas onde eles poderiam manifestar as angústias, né? Ser acolhidos pelos profissionais. E aí a gente fez um contínuo, a gente está sempre falando sobre isso, o que fazer e como fazer. Como eu disse, eu não consigo estar em todos os ambientes. Sim. Mas eu consigo estar acessível aos profissionais que passam por isso e não sabem como lidar às vezes, né? Então, assim, estar disponível para ouvir, acolher e depois seguir com o conteúdo. Porque imagine só, como que um aluno vai aprender se ele está com uma crise de ansiedade e outro entra também numa crise de ansiedade, isso se generaliza, como que fica o aprendizado? Não existe, então é melhor parar, vamos acolher e depois a gente segue. Então, assim, possibilitou esse olhar mais humano, né? Tanto para os estudantes como para os profissionais também, que também tiveram muitas perdas, né? Nós trabalhamos durante toda a pandemia de maneira remota com o acolhimento desses profissionais. A gente não parou, né? Então não teria como não acessá-los. Fizemos encontros, né, com as equipes escolares falando sobre saúde mental, que também envolve essa questão do bem-estar, né? Porque a saúde mental
ela é uma sensação de bem-estar em todos os âmbitos, né? Livres de violência, livres de questões de preconceito. Então, tudo isso a gente teve que trabalhar e ainda trabalhamos. Olha, interessante, porque geralmente, né, eu tenho 3 tios professores, né, que trabalham na área, e eles falaram assim que a volta foi um pouco densa, tanto para eles, porque geralmente quando falam assim, voltou às aulas e tal, a preocupação maior era com os alunos. E tudo bem, ok, mas muitas vezes a gente esquece do profissional, porque ele também tem que ter um suporte para estar ali, né? E gostei muito da resposta, achei muito boa e maravilhoso, muito bom ter você aqui. E assim, eu acredito que essa entrevista vai ajudar a desmistificar muitas coisas, porque eu estou aprendendo muito. Eu achei que eu já tinha as respostas, mas as suas estão sendo maravilhosas. Que bom. E é perceptível também olhar, quando você fala sobre psicologia escolar, o amor que você sente por essa área. Sim. Então, o que gosta, o que te motiva a estar nessa profissão? Ai, gente, é tanta coisa, mas eu acredito que o que me motiva é o que também me traz angústia. E já explico por quê. Nós temos na educação a possibilidade de transformar. É ali onde tudo acontece, onde as pessoas são formadas para viver mesmo, para o mundo, né? Onde o sujeito se constitui, onde a gente fala sobre cidadania, sobre ser e estar, não é só a transmissão de conhecimento. Então a gente tem um poder de transformar vidas também, quando a gente sabe o que fazer com isso, né? Então é uma infinitude de temas que a gente tem que trabalhar, né? Sempre considerando antes o ser humano. E isso é assustador, às vezes, porque, vejam bem, eu sou a esperança de muita gente. E não é porque às vezes chega só na questão do problema. Resolva esse problema. Não, acho que ela tem uma solução e às vezes eu não tenho, né? E aí o que eu faço? Vamos juntos buscar essa solução, porque juntos a gente consegue pensar melhor e entender o que fazer diante dessa situação. Então, ao mesmo tempo que eu fico aflita, porque é normal, quando a gente se depara com situações que a gente não sabe como resolver, eu também sinto que eu tenho que estar aqui, que tudo conspirou para que eu esteja ali, inclusive o meu esforço, e que eu tenho que fazer por merecer, enquanto aqui eu estiver. Porque a gente não sabe de amanhã, né? E é isso. Isso é muito interessante, de trabalhar com a educação. É ali que começa, ali que você forma o ser humano para o mundo, né? Tem até uma frase, se eu não me engano, do Nelson Mandela, que fala que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Porque ali é o começo de tudo. Ali você vai saber como vai ser aquele indivíduo na sociedade, na vida adulta. Então, muito interessante essa colocação. Você falou que geralmente quando tem essas demandas, que você vai junto com o profissional, com quem precisa da demanda, né, para achar uma solução. E você, como psicólogo escolar, na área que você atua, onde você trabalha, você conta com a ajuda de outros profissionais para te auxiliar? Sim, sozinha eu não faço nada. E quais são eles? Tá, primeira coisa, eu tenho que estar em contato constante com as equipes escolares, certo? E ali a gente trabalha com a equipe gestora, os diretores, orientadores, supervisores, secretários, todo mundo, professores. E dentro da coordenadoria, que é onde eu trabalho, eu vou focar em uma profissional que fez muita diferença para mim, que inclusive na legislação que fala sobre a implementação, né, ter psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas, nós estamos juntos. Então eu tive o privilégio de, quando assumi o concurso, ter a minha colega assistente social, um beijo, Miriam, para fazer essa dupla. Nem tudo que a gente vai pesquisar, assim, aparece o serviço social de alguma maneira, né? E é importante por isso, porque sozinho a gente não consegue. Ela tem uma visão que eu não tenho.
eu tenho uma visão que ela não tem. Então, os nossos projetos foram ricos por conta dessa troca, né? E dentro da escola também. Sem as equipes eu não consigo fazer nada. Nem idealizar uma ação, um projeto, parar um dia para poder aplicar uma ação. Então, tudo faz parte, né? É isso. Eu queria enfatizar a questão do assistente social, que também é um agente de transformação. Sim, porque ele trabalha mais diretamente com as famílias também, né? E consegue... Conhece toda a rede, né? Auxiliar melhor. E assim, eu acredito que o trabalho em grupo ele faz total diferença. Porque por mais que uma pessoa possa ser brilhante, determinada, esforçada, você não consegue nada sozinho, né? Hoje aqui mesmo a gente está tendo essa mesa maravilhosa, porque a gente teve uma equipe de decoração maravilhosa que se disponibilizou a vir aqui. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar mais unido, né? Estar mais apto a ouvir. E a nossa profissão, porque eu já me considero uma psicóloga, porque eu estou em formação, Sim. Mas a nossa profissão, ela tem muito do ouvir o outro, né? De estar aberta a ouvir. E eu acho que isso deveria ser uma característica que o ser humano deveria ter, né? Mas aí você falando, eu vejo a importância do quanto eu acredito que isso deve fazer a diferença, né? No seu trabalho, junto com a sua equipe, né? Então, assim, é muito bom. Muito bom conhecer essa área, porque é uma área que eu tenho vontade de atuar, né? Minhas amigas falam assim que não, eu quero ver quando você estiver no TCC se você vai estar com a mesma opinião. Eu falei assim, mas eu acho uma área que faz total diferença na vida de um ser humano, porque é igual você falou, você trabalha com equipes juntamente e está lidando com seres de informações, né? E isso é maravilhoso, eu gosto muito dessa área. Não queria ser professora não, porque eu acho que eu não daria conta, né? Mas auxiliar, assim, da sua forma de trabalho, eu acho uma forma muito bonita de ajudar, né? E de contribuir para a sociedade, né? Para um mundo melhor. E é incrível que você falando, é perceptível ver o brilhinho nos seus olhos. Tá de bem. tanto amor pela profissão. Eu sou tão transparente. Sim, deixou bem claro, assim. E, assim, e o que fez você se identificar com essa profissão? Foi no começo, enquanto ainda estava em formação, como psicóloga, ou depois? Conta um pouquinho pra gente desse processo. Bom, eu me formei na faculdade, na época era só FAP, né? Hoje é Estácio FAP, lá em Pimenta Bueno. Tive a oportunidade de ter professores maravilhosos e eles já apresentavam, né, a psicologia como ela deve ser, a psicologia da educação. E ali eu já despertei interesse, né? Eu sabia que haveriam muitas possibilidades dentro dessa área. Inclusive a lei que fala sobre o psicólogo e assistente social na escola já estava tramitando, mas isso já tem o quê? 20 anos. Eu tinha uma esperança de que em algum momento ela seria publicada e a gente poderia, né, ter mais espaço de atuação. Surgiu a oportunidade do concurso, eu estava no último período da faculdade. Fiz, passei, demorou 2 anos para eles chamarem, mas deu tudo certo. Já estou aí 3 anos e meio esse mês. Olha, que bom. E você falou que não posta muitas coisas nas suas redes sociais, né? Mas eu fazendo umas stalkeadas, tá? Para conhecer um pouco da nossa entrevistadora, você esses dias postou algumas coisas assim no seu Reels e assim, é muito interessante porque transparenta muito bem o que você faz com amor, com dedicação, e eu acredito que tudo que a gente coloque amor, dedicação, que a gente se entrega e se esforce para fazer a diferença, é algo que faz, de fato, muda o ambiente. Com certeza. Né? E faz a diferença. E, diante disso, eu queria que você me dissesse, assim, o que você poderia dizer de como está atualmente a psicologia escolar? Tem muitas coisas ainda a ter uma evolução, porque você acabou de falar que há 20 anos você tinha uma esperança. E como você vê daqui para frente? Bom, como nós estamos ganhando espaço há um tempo, né, mas ainda tem muito espaço para ser ocupado, eu acho que a gente não pode desconsiderar a luta que a gente já teve e os avanços que a gente já teve. Isso é um fato. É uma vitória hoje a gente ser reconhecido como um profissional necessário dentro das escolas. Mas falta ainda, né, a implementação,
né, desse direito nosso e das pessoas que constituem o fazer da educação, que é ter esse profissional lá dentro. E aí, ali estando, a gente poder de fato se apropriar do que às vezes chega para frustrar expectativas. Porque eles idealizam um perfil de psicólogo que vai atender, né, que vai trazer, que vai solucionar um problema, que a gente vai ter uma bola de cristal. Eles têm muita esperança na gente como a solução para muitos problemas, né? E ainda tem uma visão clínica, infelizmente, que a gente tem que desmistificar. E é o nosso fazer que vai mudar essa visão, né? Isso é muito bom. É porque a gente, quando a gente deu uma resumida nesse atendimento, a gente achou mesmo que estaria lá com a salinha bonitinha, atendendo, fazendo atendimento e tal. E eu acredito que isso seja a visão de muitas pessoas da sociedade ainda. E foi um dos porquês que a gente também quis trazer essa abordagem, né? Pra já dar uma desmistificada de como que vocês trabalham, como que é a atuação. E, nossa, a gente está aprendendo muito nessa noite. Já pegando esse gancho de como se encontra a psicologia atualmente, a psicologia escolar, você se sente satisfeita com isso? Sabemos que sim. Não, sim, deixou bem claro nessa noite. Olha, parece que vocês interpretaram um pouco errado, brincadeira. Sim, eu tive momentos de muita angústia, de me questionar se eu estava dando conta, se eu estava sendo uma boa profissional, porque são muitas demandas, são muitas escolas, aí a gente tem que trabalhar isso na gente, né? O psicólogo também tem que fazer terapia, também tem que entender que não consegue resolver todos os problemas. Então eu acredito que dentro de todas as possibilidades e da mudança de visão que eu consegui proporcionar para as pessoas com quem eu tive contato sobre a minha atuação, eu já avancei muito. Hoje eu entro nos ambientes, as pessoas sabem por que eu estou ali. Então isso já transformou muito. E eu acredito assim que eu tenho que ter consciência de que tem processos, assim como todos nós temos que ter essa consciência, que não vão ser modificados assim do dia para a noite. A gente planta uma semente e a gente aduba e a gente rega e de vez em quando a gente vê como que está o crescimento dela e isso vai florescer em algum momento. Talvez eu não esteja aqui, né, quando tudo florescer, mas alguma coisa ou outra eu vou conseguir ver, porque é um processo. Se a gente for olhar a história da educação, por quantas coisas a gente já passou e quanto tempo a gente levou para ter alguns avanços em algumas temáticas, né? Então é isso, é não desistir, é ter persistência. Então, com base no que eu tenho conseguido realizar, eu acredito que eu esteja num bom caminho. Que bom. Não, e pelo que você fala, você você gosta e assim, você vai arrasar cada dia mais nessa área, né? E é muito bom a gente ver o nosso processo, como a gente cresce constantemente e pensar também que sempre tem muito mais a buscar, né? Sempre tem coisas novas, desafios novos. Isso que move o mundo, a nossa força e vontade de sempre querer mais, né? Isso. Afinal, a vida é feita de histórias, estamos percorrendo esse caminho e o importante é a caminhada, não o fim, pensar e aproveitar a caminhada, né? Justamente. Exatamente isso. Uma das perguntas que eu questionei, que eu fiz juntamente com a minha colega, quais são os desafios comuns que dificultam a dificuldade da qualidade de educação, da educação especial? Ah, certo. O que dificulta o trabalho da educação especial? Bom, eu acredito que quando a gente fala na educação especial, a gente tem que considerar a sala de recursos, que é um ambiente onde o planejamento acontece individualizado, mesmo que o atendimento seja feito de forma grupal. Mas dentro da sala de aula, a gente tem que pensar também na realidade do professor, que tem 30 e tantos alunos, quando não 40, e um estudante com necessidade especial. Então, a dificuldade está em saber manejar. Claro que a gente já conseguiu conquistar muito, né? Trabalhando com formações, preparando esses profissionais, mas ainda há uma visão
Isso eu não digo de dentro da escola, eu digo de sociedade mesmo, a nível de sociedade. De que os estudantes estão lá só para conviver. Como se o aprendizado não pudesse acontecer. E aí a gente tem que lembrar que, embora eles tenham dificuldades, a depender da sua deficiência, eles também aprendem. E às vezes eles dão um baile na gente, né? Então a gente tem que entender que eles têm um processo, às vezes são diferentes, né? E que eles vão ter um ganho, sim, de aprendizado. Aí a gente tem inúmeras possibilidades. Vocês gostariam de saber o que é o público-alvo da educação especial? Sim. Vamos adiantar então, se isso era uma dúvida? Bom, quando a gente fala da sala de recursos, que é o atendimento educacional especializado, uma sala que tem um profissional formado, né? Quando ele inicia e não processo de formação, a gente dá todo o suporte para que ele saiba como manejar, né, as dificuldades, as necessidades dos estudantes. São clientela estudantes com deficiências, aí a gente tem que pensar de nível sensorial, audição, visão, físicas, deficiências intelectuais também, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e estudantes com altas habilidades. Aí vocês se perguntam, mais altas habilidades, né? Eu queria essa daí. É porque eles demandam também coisas que a sala de aula não consegue suprir, né? Então a gente tem que fazer um planejamento diferente, que a gente não pode perder talento. As pessoas que tenham como avançar um pouco mais, fazer descobertas, né? E a gente pode dar todo esse apoio para que eles busquem mais e consigam, né, alcançar novos horizontes. Então a sala de recursos é um ambiente que eu amo. Eu trabalho diretamente com as professoras de sala de recursos. Agora temos um professor, não posso esquecer dele, né? Não são todas mulheres, mas é tudo feito com muita dedicação. Imagine planejar especificamente para a necessidade do aluno. E agora a gente tem, já tem um tempo na verdade, o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. E aí que está uma coisa muito bacana, porque as pessoas não sabem muito, né? Só quem está dentro da educação mesmo, que esse plano ele tem que ser construído por todos os professores, não é só pelo professor da sala de recursos. Então, estudando a necessidade do estudante, a gente consegue planejar também para a sala de aula. Então, é isso que é rico. Nossa, maravilhoso. Eu sempre tive uma dúvida também, porque assim, o psicólogo escolar, ele trabalha em conjunto com outras pessoas, né? Então, como acontece, como você lida quando vocês discordam, por exemplo, no diagnóstico de uma criança? Como acontece esse processo? Ok. Primeiro passo, a gente tem que lembrar que o diagnóstico ele não é feito pela educação, né? Geralmente o estudante vem já com algum diagnóstico ou com alguma hipótese e a gente toma conhecimento. Às vezes, é importante falar sobre isso, a gente tem alguma suspeita de deficiência, deficiência intelectual, por exemplo, né? Ou autismo, mas a criança não tem laudo. Ela vai deixar de frequentar a sala de recursos? Não vai. É um direito. O laudo não é uma determinação para que a criança ou adolescente frequente a sala de recursos, tá? Então a gente tem que estudar as questões pedagógicas, como que a gente vai trabalhar essas dificuldades desse estudante, ok? Então a escola faz um estudo de caso para fazer esse atendimento especial. Então, tendo a clareza de que a gente não faz o diagnóstico, a gente tem que focar no que a gente pode fazer, não na deficiência. O foco nunca vai ser a deficiência. Nunca. É a pessoa. E quais são as necessidades dela. Entende? Aí, a partir dessa clareza de qual é a necessidade da pessoa, a gente vai trabalhar. Então, em tese, o diagnóstico, ele fica em segundo plano nesse sentido. Dá para entender? Ficou bem claro. Ficou. É interessante porque a abordagem que você falou, a gente teve uma palestra esses meses aí sobre o autismo, né?
E achei muito interessante porque toda vez que se fala de um transtorno ou de qualquer outra coisa, a pessoa não vê a pessoa. Tipo, não fala, tipo, igual, vamos supor, o Pedro. Não, fala o autista. Né? E esquece do ser humano. E eu tive uma experiência que eu sempre gosto de contar, porque assim, quando eu tava passando pela terapia, eu cheguei um dia mais cedo, e aí saiu um menininho lá, e na época eu tava com o cabelo bem roxo. E aí a psicóloga perguntou qual era a cor, interagiu com ele, veio, pegou no meu cabelo. Ele sentou no chão, eu fui sentar e fui brincar com ele, porque ela ia ter que dar uma saidinha e ia ter que esperar a mãe dele chegar. E eu fiquei sentada, brincando, conversando com ele, interagindo e tudo mais. E quando a mãe dele chegou, a mãe dele me encarou, ficou me encarando e fiquei assim, meu Deus, eu vou pra onde? Quem é essa pessoa? Eu falei, o que eu fiz? Com cabelo roxo? Falei, o que eu fiz? Ela, tipo assim, eu fiquei sem graça, porque ela realmente ficou, tipo, me encarando de uma forma assim que eu falei, meu Deus, você fez alguma coisa. E aí ela pegou, e quando ela saiu, né, aí a psicóloga logo tinha chegado junto, eu fui e perguntei pra ela, né, eu falei assim, eu fiz alguma coisa errada? Não podia conversar com ele alguma coisa, porque assim, a mãe dele ficou me encarando assim, que eu fiquei meio preocupada. Ela então queria até conversar com você a respeito, porque na época eu tinha até falado pra ela que eu queria fazer psicologia, mas toda vez alguém falava assim que psicologia não dava dia. Eu falei, mas eu não quero só o dia, eu quero a profissão mesmo. E ela falou assim, é porque ele é autista e ele não conversa com pessoas que ele não conhece. E eu tive muita dificuldade de conversar, de interagir com ele. Foi muitas sessões para eu conseguir tirar algumas palavras dele. E você conseguiu isso com naturalidade. Falei, mas também ele é um ser humano, ele é uma criança como qualquer outra que estivesse aqui, independentemente. E é o que você falou, geralmente, às vezes a pessoa, por ver o autista, esquece de ver o ser humano e acaba não sabendo lidar. E muitas vezes é muito da visão e da percepção que você tem. Sim, causa uma estranheza, um receio. Como que eu vou ter tato? Como que eu vou manejar? E assim, igual, tem crianças que não têm esse aspecto e é difícil lidar com eles também. Sim. E você consegue lidar. Então, porque sempre que fala sobre um transtorno, principalmente do autista, que as pessoas não sabem lidar muito, né? Mas é porque eu acredito que coloca primeiro o autista em vez do ser humano. E a nossa palestrante falou muito sobre isso, né? E eu achei muito interessante. E aí a minha psicóloga até falou assim, olha, já é um dom natural seu, porque pra você conseguir isso, eu falei, mas eu acho que vai muito do ver. O fato de eu ver ele como uma criança, como qualquer outro, é claro que eu entendo que ele vai ter uma atenção a mais em certas situações, mas simplesmente porque é um ser humano, é uma criança como qualquer outra. Sim, sim. Essa é uma barreira também que a gente enfrenta, né? Que eu não citei explicitamente, mas que também acontece. Né? Tem ainda essa estranheza, esse receio por parte dos colegas, mais por parte da equipe, porque tem medo do que vai acontecer e como que eles vão lidar. Os colegas encaram com mais naturalidade, assim como as questões de gênero. É incrível como os estudantes acolhem melhor. Porque a gente não pode julgar os profissionais nesse sentido, porque é uma coisa que está acontecendo agora, uma movimentação. E a gente está aqui para falar sobre isso também, né? Para desmistificar muita coisa. Então é isso. Você tem mais perguntas? Porque as minhas se foram. Tenho aqui, porque assim, você até falou um pouquinho que depois que você termina a graduação, psicologia, para ser um psicólogo escolar, não é necessário fazer uma graduação em psicologia escolar, né? Só tendo experiências, no caso? Não, o concurso público, por exemplo, que eu fiz, não exige uma experiência, mas tem concursos que você pontua caso você tenha uma experiência, né, consiga comprovar, e também tenha títulos na área. A mesma coisa os processos seletivos, que tem acontecido muito, né? Seria basicamente isso, mas eu recomendo que as pessoas estudem. Sim, é sempre bom conhecimento. Exato, e essa questão da pós-pandemia e da implementação da lei, né, da publicação da lei, surgiram muitos cursos voltados, né, para psicologia da educação, que também pode ser chamada de psicologia escolar, né? Eu sei que tem uma diferença entre... Então, antigamente o termo psicologia escolar estava muito atrelado à prática e a psicologia da educação enquanto ciência, né, que pesquisa, que constitui o conhecimento. Mas se a gente for parar para pensar, e é por isso que essa visão hoje está se fragmentando, que é legal,
Não tem como você ter uma prática sem teoria e não tem como você ter uma teoria se não tiver vislumbre, pelo menos, da prática. Então, hoje a gente fala psicóloga da escola, psicóloga da educação, escolar, né? Então, os termos ficam... São termos diferentes, mas que querem dizer a mesma. Que se auxiliam, né? Complementam. Mas a gente ainda vê muita literatura com uma visão ainda separada, né? Mas é importante ter isso em mente para que vocês, quando tiverem acesso a esses materiais, vocês já tenham essa noção. Porque a gente ficou bem perdido, porque o tema que a gente abordou em sala foi psicologia escolar e educacional. E a gente sempre ficou meio perdido nessa parte, assim, que para mim... Exato. Eu pensava que tinha uma diferença entre as duas. Inclusive, se for olhar a minha atuação, eu não estou dentro de uma escola em específico. Eu falo que eu sou psicóloga da educação, porque fica mais fácil das pessoas compreenderem que eu estou numa secretaria, mas que eu ofereço suporte às escolas. A gente fala escola, já fala que tá lá dentro. Exato. É estranho eu até de pensar. Eu quero falar com a Viviane. Não trabalho na escola. Assim fica mais fácil de entender mesmo. Mas assim, Viviane, muito obrigada, porque a gente sabe que você se deslocou lá de Pimenta para vir aqui. A gente também queria muito agradecer a professora Dani, que indicou você e falou muito bem. E ela disse assim que não tinha profissional melhor para o nosso tema, né? E que cabia também dentro das nossas personalidades. E assim, a gente está muito agradecida em nome de todo o grupo, de toda a equipe. Foi uma noite maravilhosa. Eu, uma dessa parte, desmifiquei muita coisa, entendi muita coisa e foi um aprendizado assim que vou levar para a vida. E são processos, são formações que, se a gente puder ter a oportunidade de estar te convidando de novo, já vamos estar estendendo o convite mais vezes, porque foi muito bom. Gostei bastante. Podem chamar. Muito obrigada também, fico muito feliz pela sua participação, pela vontade de estar aqui. É muito importante pra gente, também pra nós, em formação em psicologia, ter esse acesso, essa comunicação com os profissionais realmente da área, né? Isso traz pra gente... como se a gente ficasse mais à vontade para falar do tema, de fato, com uma pessoa que atua. Então, eu também achei um projeto muito interessante da faculdade em trazer isso pra gente, porque é uma forma da gente procurar conhecimento além do que a gente estuda em sala de aula, a gente procura mais. É sobre agregar conhecimento. E ter conhecimento, buscar conhecimento nunca é demais. Afinal, estamos em constante processo, constante evolução, e quanto mais a gente conseguir adquirir, melhor é para nós como seres humanos e também auxilia no nosso processo individual. Então, eu achei muito interessante, adorei a proposta e muito obrigada por estar aqui, por ter vindo contribuir com a gente e contribuir no nosso conhecimento também. Fico muito feliz. Eu também fico muito feliz. Que bom que vocês apreciaram, né? Eu acredito que a gente ainda tem muito o que falar sobre a psicologia da educação e sobre temas diversos. E que bom que a gente teve esse espaço. Obrigada. Obrigada a você.